É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Bem-vinda à comunidade orante para celebrar o 10º domingo do tempo comum. Com estas palavras introdutórias da profecia de Oséias, nós somos acolhidos na liturgia de hoje. E sempre ouvidos e corações abertos para acolher o dom da palavra, deixar que ela modifique nossas vidas e nos coloque no caminho da missão, do serviço, do acolhimento e da promoção da vida. Aqui estamos reunidos como família, povo de Deus congregado na unidade, para viver na diversidade das realidades, aquilo que o dom da palavra nos comunica. E com o profeta Oséias nós acolhemos já este grande convite do seguimento do Senhor. Seguir o Senhor para que nossas vidas sejam a cada momento transformadas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E deste modo vamos testemunhando a cada instante quão bom é o Senhor, quanta alegria Ele nos traz, quanta generosidade Ele planta em nossos corações para que a gente possa semear o bem, a justiça, a verdade. Com o orante, nós continuamos aprofundando a esteira do seguimento. E ele vai nos ajudar quando diz: o homem que procede retamente vai justamente acolher o dom da salvação, o dom da libertação. Retidão, uma das virtudes que precisa ser vivida a cada dia. Retidão no modo de proceder, de se relacionar com as pessoas, de agir na vida da comunidade. Conduzir uma vida a partir dos valores do reino é atualizar a cada instante a bondade, a misericórdia do Senhor em nosso caminho de fé. A segunda leitura, um texto da carta de São Paulo aos Romanos, e ele nos apresenta a figura de Abraão, o nosso pai na fé. E começa assim dizendo: Abraão, contra toda a esperança humana, acreditou com esperança e fé. Esperança e fé, dois valores, duas virtudes que precisam, principalmente neste momento em que nós atravessamos, com tanta violência, com tantas guerras insanas, com tanta falta de amor presente, esperança que é o próprio Cristo que nos comunica, e uma fé inabalável, que não se deixa demover diante das dificuldades. Ter esperança e ter fé são dois pilares fundamentais na vida de quem segue o Senhor. Esperança muitas vezes depositada em pessoas, em projetos humanos, esquecendo que a base da nossa esperança é Deus. E esta esperança que vai sendo alimentada pela fé, uma fé sólida, uma fé que não se deixa movimentar de um lado para outro, mas que finca cada vez mais as suas raízes profundas no coração de cada pessoa para que seja transformada. Esperança que não decepciona. Esta é a esperança que precisamos buscar. Quantas pessoas depositam sua fé, sua esperança, não em Jesus, mas nas pessoas, e acabam se decepcionando, e acabam se frustrando, porque aquilo que essas pessoas acabam comunicando, dispensando a referência principal, que é Jesus, não responde às necessidades, aos desejos que as pessoas têm.
E hoje, como a liturgia traz o tema do segmento, é preciso trazer este pensamento de reflexão. Diante da tecnologia, da velocidade das comunicações, da inteligência artificial e tantos outros mecanismos, nós temos muitos influenciadores, o nome já diz, que vão influenciar, que vão indicar por onde você deve caminhar. E para estes influenciadores sobreviverem na mídia, eles precisam de seguidores, e de repente milhões de seguidores. Seguidores de pessoas e não de Jesus. Aqui está a grande chamada de atenção. Temos que seguir Jesus, o seu ensinamento, que encontramos na Sagrada Escritura, na vida sacramental e, de modo muito particular, no serviço de caridade dentro da comunidade. Quantas pessoas se decepcionam porque os seus influenciadores trazem situações de alienação e não de compromisso com a realidade? Seguir Jesus. Quem anuncia a palavra deve se colocar como instrumento, como canal do anúncio de Jesus, e não da pessoa, e não do indivíduo. O Evangelho de São Mateus apresenta essa dimensão do chamado que Jesus faz a Mateus: segue-me. Olha só, Jesus diz: segue-me. E hoje ele continua dizendo: José, Maria, João, Pedro, segue-me. É um chamado pessoal, mas um chamado pessoal não para ser vivido de modo isolado, mas para ser vivido na comunidade, no serviço. Quando Jesus chama e nós respondemos positivamente, ele nos envia em missão. Ele nos envia a servir. E aí está a grandeza da resposta que nós vamos dando a cada dia quando o Senhor nos chama. Seguir Jesus e não pessoas. Vamos modificar a nossa mentalidade, a nossa atitude e deixar de nos iludir seguindo pessoas que nem sempre comunicam a verdade, o caminho a ser trilhado. Pessoas que muitas vezes destacam o pecado e a ação do maligno e não dão nenhum espaço para a graça e para Jesus. Que tipo de segmento é este? Vamos nos perguntar. Ao passo que, seguindo Jesus, é sempre o caminho da vida, da justiça, da verdade, da caridade. Este é o segmento que nós precisamos assumir. E não nos iludir com belas pregações, com holofotes que brilham, com multidões que ficam como que anestesiadas. E depois, nenhum compromisso, nenhuma participação na vida da comunidade. Não é por aí. Seguir Jesus é comprometer-se a cada dia a vivenciar aquilo que a vida apresenta. As alegrias, os desafios, mas com esperança e fé, sabendo que não estamos sozinhos e jamais seremos decepcionados. Porque quem segue verdadeiramente Jesus sempre tem a vitória, sempre tem a realização como prêmio, como oferta que o segmento produz. Que o Senhor ajude a cada um de nós a segui-lo com confiança, com fé, com esperança e, especialmente, traduzindo tudo em gestos fraternos de caridade na vida da comunidade. Amém.